E aí, galera, tudo bem? Vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que é bem interessante, que é a seguinte: a gente tem uma percepção enganosa que a nossa mente, né, o nosso pensar, a nossa inteligência, ela está armazenada no cérebro. Só que a gente desconhece o funcionamento nosso por completo. A gente foi educado de uma forma errada. Hoje eu não sei como é que é nas escolas, mas eu sei pelo que as pessoas dizem e falam, eu percebo e a gente percebe que as pessoas não conhecem nada de como funciona o ser humano. O que acontece? A nossa mente, né, a nossa inteligência, ela é nosso organismo todo. Ou seja, a gente não pode separar quando a gente fala, e eu falo isso para todo mundo entender, mas não é correto falar saúde mental, saúde física. Existe só uma saúde. Existe a saúde do ser, né? A nossa saúde global, porque a nossa saúde mental é a nossa saúde do corpo, e a saúde do corpo é a saúde mental, porque a mente é o corpo e o corpo é a mente. O que tu precisa entender com isso é que a nossa inteligência está distribuída em tudo. A gente tem uma parte do nosso processo de pensar, né, onde é o processo de pensar consciente, ele sim é tomado pelo cérebro, tá? Então a gente tem conexões neurais, né, de acordo com o processo que a gente faz em algum lugar do cérebro, que a gente acaba deliberando. Quando a gente vai fazer projeções complexas de futuro, a gente vai fazer isso no córtex pré-frontal, tá? Mas o que eu quero dizer? Que isso, essas projeções das nossas ações e tomadas de decisões que a gente tem que tomar ao longo da nossa vida, ou se a gente for reduzindo para nossa vida ou para nossos minutos de vida, a gente vai ver que isso representa, sei lá, não dá 1% do processo de tomada de decisão. E a tomada de decisão, a gente pode supor que existe uma inteligência, porque ela vai escolher. Eu faço isso ou faço aquilo. Né? Então, o que acontece? A gente começa com a inteligência na pele, por exemplo, o nosso órgão, o nosso maior órgão, né? É a pele, que é um órgão sensorial, ou seja, ele faz parte dos 5 sentidos, né? Onde a gente fala do tato. O tato não é só tocar, é toda a pele. E a pele, ela tem uma função muito importante homeostática, onde ela está o tempo todo recebendo informação do ambiente e reagindo. Então, o que acontece? Que nem aqui agora, ó, tô de casaco aqui porque tá frio, né? Esfriou bastante. O corpo recebe essa informação, né? Temperatura, ausência de calor. O corpo, ele já toma decisões automaticamente de como proceder com isso, para o quê? Para nos manter vivos. Toda a inteligência do nosso corpo, que é uma inteligência que eu chamo mais de automática, que a gente pode chamar de inconsciente, que a gente não para deliberar sobre ela tem um objetivo de sobrevivência, ela tem um objetivo de perpetuação e ela foi se desenvolvendo para que a gente sobrevivesse e evoluísse, né? Nossa mente consciente ela vai tomar muita decisão para evitar dor e maximizar prazer, tá? Mas o que acontece então? A pele, ela vai fazer esse processo. Ela é um dos sentidos e é o que talvez a que mais trabalha, porque ela está sempre recebendo e fazendo isso. E o corpo, ele está sempre também buscando para sobreviver, né? Estar em equilíbrio. Então, por isso que a saúde que a gente fala, ela vem do equilíbrio, tá? Porque o que acontece quando a gente está sofrendo dor, por exemplo? Quando tem um desequilíbrio no nosso organismo. Então, o corpo sinaliza que algo está desequilibrado. Algo ocorreu de problema dentro do corpo e a gente. E qual que é o sinal que isso se transforma para a gente poder agir? Ele faz a gente sentir dor. É muito complexo, muito louco, assim, se tu for pensar
E aí entra a minha questão, como é que isso aconteceu dentro da evolução, sabe? É um processo muito complexo que existe no nosso funcionamento para a gente achar que saímos de uma ameba e tudo isso foi sendo construído com essa complexidade e com essa conexão de uma forma tão perfeita, sabe? É um questionamento que, para mim, é muito interessante, sabe? E aí tu parte das tuas crenças, né? Eu tenho a minha, que é não tem, que eu acho que a evolução aconteceu, mas que ela não foi uma evolução natural, tá? Para mim a nossa evolução ela foi com interferências, tá? Ou seja, algumas coisas foram sendo ajustadas, que são os elos perdidos aí, vamos dizer assim, né? Que aí poderia até a gente falar de outro vídeo sobre isso, né? Mas então, falando dos 5 sentidos é isso, né? A gente teria a pele, que é um dos sentidos mais fantásticos que tem, o funcionamento a gente mal percebe ele. Então, eu vou dar mais um exemplo da pele, né? Aqueles testes de antigamente que se faziam de detecção de mentiras, tinham os eletrodos, né, que ficavam no corpo. O que eles mediam? Eles mediam condutividade elétrica, porque de acordo com as perguntas, se a pessoa está mentindo ou não, o corpo ele reagia. E aí o que acontece? Quando a gente precisa, quando o corpo transmite mais carga elétrica, ele precisa liberar mais água. Então a gente meio que a nossa pele é meio úmida, né? A gente não sente, a gente só sente quando transpira, né? Nossa capacidade sensorial objetiva entre aspas, cognitiva, né, que a gente tem, a gente acaba só se dando conta dela quando a gente tá tipo suando, mas ela tá sempre úmida porque ela conduz eletricidade, né? E a eletricidade são as informações que estão correndo o tempo todo no nosso corpo. E aí, aqueles detectores, eles percebem essas alterações e aí que eles identificam se a pessoa está mentindo ou não, através dessas micro-alterações que a gente não percebe, mas que a tecnologia consegue perceber, tá? Então, olha a inteligência que tem na pele, né? E essa inteligência, ela se conecta com as outras partes do corpo de uma forma tão rápida, milissegundos, que ela já reage e já vai fazendo isso, né? A gente tem, por exemplo, também os outros 4 sentidos, além do tato, né? Todos eles são informações que vão sendo captadas, né? Então, a gente funciona, os nossos 5 sentidos funcionam como um radar, né? Que está recebendo informação e processando. Essas informações estão chegando, né? Essas informações, elas nada mais são do que ondas, né? Eu já expliquei, acho que isso, né? Processo de formação visual. Ele é um processo de formação onde ondas, né, eletromagnéticas entram e o processo que existe, né, desde a entrada dessa luz, né, nos nossos olhos, ele se transforma em formas e depois a gente vai dando significados para essas coisas. E o que é importante da gente entender dessa teoria toda aqui que eu estou colocando para o nosso dia a dia, tá? É que tudo isso que está acontecendo, ele é interpretado e o corpo reage, tá? Ou seja, ele tem uma inteligência. A gente tem a parte nossa cognitiva, que é uma inteligência onde a gente pode influenciar na decisão, tá? Quanto mais processo racional, maior potencialidade de interferência na decisão. Mas como eu falei, isso é por uma parte muito pequena das tomadas de decisões que a gente tem. E a gente tem vários processos de tomada de decisão inconscientes que são formados geneticamente, ou seja, 50%, né, dos 50% do nosso jeito de viver e tal, ele vem da genética, né, 50% do que a gente adquire ao longo dessa vida, né? Então, boa parte vem das ancestralidades, ou seja, comportamentos, padrões de sobrevivências que foram lá gravados no DNA, no genoma, e aquilo lá foi se distribuindo e foi se compartilhando com as gerações futuras, né, em algum dado momento. Né? Aí a gente tem alterações epigenéticas, enfim, que acontece. Mas o que acontece? Que eu quero trazer
é que outros 50% a gente constrói na nossa vida aqui, na nossa percepção de realidade, que a gente vai recebendo elas e depois a gente só vai reagindo às coisas que vão acontecendo. E essa inteligência, ou seja, a gente recebeu uma programação, tá, de uma parte, e a gente constrói uma outra programação aqui através dos nossos pais, né, da sociedade, do meio ambiente onde a gente vive. Tudo isso constrói essas questões. Então, o que a gente tem que entender é que essas questões a gente programa e essa inteligência ela toma decisão. E aí essas decisões, como elas estão no nível inconsciente, elas vão resolvendo os nossos padrões. Então, significados que a gente dá, tá, para as coisas que acontecem ao longo da nossa vida, formam um resultado, uma inteligência que quando acontece determinada coisa a gente resolve. E esse significado que a gente dá, ele é uma representação da realidade, mais uma conexão com a emoção sentida, tá? Então essa representação da realidade, com a conexão da emoção, juntas, elas formam uma percepção de realidade que se torna uma memória que ela é acionada quando a gente tem que tomar alguma decisão inconsciente. E o que isso quer dizer é que a gente está tomando boa parte das decisões da nossa vida de forma inconsciente. Outra parte de forma consciente. Mas a própria forma consciente, ela não quer dizer que ela isenta da memória, seja ela emocional ou subjetiva. Ou seja, subjetiva por quê? Porque é uma percepção de realidade, porque a realidade de fato ela não existe, né? E aí, essa construção toda, ela é para dizer, e aí eu tô falando tudo isso porque a gente tem que entender que a gente é uma inteligência só. A gente é um ser que é um ser inteligente, que acaba por agir de forma inconsciente ou consciente, mas sempre com inteligência. Porque o corpo está sempre agindo, o corpo está sempre interagindo, o corpo está sempre buscando equilíbrio, então ele recebe informação e reage, essa informação volta, impacta de novo, esse corpo reage. E aí a gente poderia ir para os princípios filosóficos, né, da eterna mutação, ou seja, a gente está sempre mudando, porque o corpo ele é uma inteligência que está sempre reagindo ao ambiente, isso está sempre acontecendo. E a grande loucura é que são bilhões de coisas acontecendo. Então, se a gente poderia aprofundar essas ideias. Eu também não sei se o vídeo ficou meio complexo com as minhas explicações, porque é pouco tempo para falar tanta coisa. E tentei simplificar, né? Mas não sei, tu pode me dizer o que tu achou, né? Se tá simples, se tu acha que eu posso explicar um pouquinho mais alguma coisa. Aí tu me diz aí no vídeo. Que a ideia era essa, era trazer essa percepção para te entender que a inteligência, ela é o corpo todo nosso, ele é inteligente, a gente é uma soma de inteligências, né? O cérebro faz alguns processos, mas o resto do corpo faz isso. Então, se a gente está mal em algum ponto, a nossa saúde como um todo está afetada e, por consequência, as nossas tomadas de decisões vão ser afetadas. Então, essa coisa da gente querer achar que a gente vai ser sempre constante, não existe. Porque a gente está sempre mudando, cada momento é um momento diferente, cada ambiente é um ambiente diferente, e a gente está sempre funcionando com essa interação. Tá certo? Dá uma pensada nisso aí, e me diz o que tu achou mais interessante no que eu tô dizendo, ou se tu ficou com dúvidas, pergunta. E é isso aí, se gostou do vídeo, aí deixa um joinha. Se pode ser interessante para alguém, compartilha. E também te inscreve aí no canal para receber os novos vídeos que vão saindo. Tchau, tchau.